para a gente fazer uma síntese do que a gente falou sobre o cômico e avançar aqui. A gente viu essas várias teorias filosóficas sobre o cômico. É interessante ver como que os filósofos se debruçaram sobre essa questão. E aí eu falei dessa visão do cômico dos antigos. É uma visão que a gente considera hoje em dia mais cruel. O Cícero fala em turpitudo, torpeza. A gente viu alguns filósofos, o Kant falando de uma expectativa tensa, repetidamente reduzida a nada, isso que definiria uma situação cômica. O Schopenhauer falando da incongruência do conhecimento abstrato com o conhecimento sensitivo, ou seja, tem uma ideia de que é uma coisa, mas o que a gente percebe é outra, o que é parecido com o que o Theodor Lipps fala, um pretexto objetivo de grandeza contradito por uma realização subjetiva de insignificância. Eu dei o exemplo do grande ditador do Chaplin. Ele, com essa pretensão de que é um grande ditador, mas comportando como um idiota, né? Essa incongruência traria o cômico. O Kant, eu falei, expectativa tensa reduzida a nada, né? E o Bergson, aquele livro, na verdade é o Riso, o nome do livro, que fala do mecânico incrustado no vivente. Quando alguém está caminhando e se desequilibra, esse desequilíbrio soa como antinatural, como artificial, a pessoa cai, e é por isso que a gente ri quando alguém cai, né? Se a pessoa não se machuca. Mas, como eu falei para vocês, essas visões todas, elas estão falando de algumas situações cômicas, mas elas não explicam tudo, o cômico todo, e, além disso, elas, em alguns casos, a gente consegue dar contra-exemplos. Igual eu falei, o Bergson, a pessoa que cai, se machuca, pode ser artificial, o modo como ela se desequilibrou, mas não é engraçado. O Kant, a expectativa tensa, quando ela se reduz a nada, ela pode provocar ira, né? Alguém assusta a gente, fala, sua casa pegou fogo, não pegou nada, a gente fica com raiva em vez de achar graça, né? Então, essas teorias, elas não explicam tudo, mas, na minha opinião, essa explicação que o Olson dá, a teoria do cômico do Olson, ela explica, ela consegue dar conta da totalidade do cômico e explicar, inclusive, os contra-exemplos. E explicar, inclusive, isso que vocês falaram aqui, que o pessoal sempre comenta, né? Como que o cômico varia de grupos para grupos, de pessoas para pessoas, de épocas para épocas, de culturas, etc. Né? O que ele fala é complicado, mas quando a gente entende, faz muito sentido. Ele fala que o cômico, então, é o contrário do sério. O sério é essas situações que fazem uma diferença na nossa vida ou na vida de pessoas com as quais a gente se importa. Pode ser uma pequena diferença, mínima, como eu falei, pegar um ônibus. Mas quando a gente está diante de uma situação séria, a gente está com uma certa tensão. A gente tem um certo foco, né? A gente está direcionado a realizar aquela ação. Isso cria uma tensão em nós. E aí o Olson fala que o cômico vem quando a gente percebe o absurdo de uma situação que tinha a pretensão de ser séria. Quando a gente percebe esse absurdo, a gente relaxa, a gente realiza essa catástasis, que a gente pode trazer por distensão, que o Olson constrói esse conceito em paralelo, né, por analogia com o conceito de catarsis aristotélico, de purificação, né, que ele usou para falar da tragédia. Então, a gente relaxa, a gente passa por essa catástasis, e essa distensão é o cômico, e por isso que o cômico é tão prazeroso, porque é a gente se relaxar de um estado de tensão, né? Isso aí é prazeroso, é por isso que a gente busca o cômico. O riso é esse modo pelo qual a gente extravasa esse sentimento do cômico fisicamente. A gente também pode rir por outros motivos, como a gente já falou, rir de nervoso, etc., né? E a gente pode estar com a sensação do cômico, sentir esse processo de distensão, gostar do que a gente está vendo, que é engraçado, mas não rir, né? O riso é só o modo como a gente vai manifestar isso fisicamente. Então a gente falou isso, aí tem um jeito de definir, a partir do que eu falei, né? O cômico, então, é a catástasis
de uma situação séria diante da percepção de um absurdo. Não é todo o absurdo que aparece que será cômico. O absurdo ele pode ser maximamente trágico. O trágico está falando do absurdo também. É quando o absurdo leva a gente a perceber que aquela situação que a gente tomava como séria não é séria. É esse absurdo em específico. Que faz a gente deixar de lidar com uma situação como se ela fosse séria. E aí eu falei também, quanto mais tensão uma situação séria causa em nós, quando a gente percebe o absurdo dela e relaxa, mais a gente vai ter a sensação do cômico, mais a gente vai extravasar isso pelo riso. Mas eu queria dar um passo além e pensar aqui uma metafísica do riso, a partir do que a gente falou. E dá para pensar isso, e vocês vão ver onde que a gente consegue chegar a partir daí. Eu acho bem interessante. E para pensar a sabedoria prática, a frônesis também. Como que o cômico pode ser um caminho para a frônesis, para a sabedoria prática. A partir da noção de intelecção, de noesis. A gente já viu falar sobre isso longamente aqui. O insight do Bernard Lonergan. Então, a gente já viu, o insight, a noesis, a intelecção, é quando a gente capta alguma inteligibilidade que está presente em alguma situação, em alguma coisa, em algum ente. É captação da inteligibilidade. Isso aí é o ponto central da filosofia antiga. Os filósofos antigos, a gente viu, o platonismo achava importante estudar a matemática, porque a matemática treina a gente a reconhecer quando a gente está fazendo a noesis. A gente demonstra um teorema, tem lá o triângulo, a gente percebe que necessariamente a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, e aí a gente não está vendo esse teorema que foi demonstrado. É como se a gente estivesse captando uma quarta dimensão do real. A gente entendeu que é necessário que seja assim. A gente captou uma inteligibilidade presente num triângulo que a gente está vendo, ou num triângulo possível, ou num triângulo que a gente imaginou. É isso que é a noesis. E aí, olha só que interessante. O Olson, como eu falei, ele construiu essa noção de catástasis, que para ele é a essência do cômico, a partir da noção de catarsis, tal como ele entende. E o jeito que ele entende a catarsis, a gente já tinha falado sobre isso quando a gente falou sobre tragédia. Para mim é a melhor explicação do que é a catarsis, não necessariamente enquanto explicação do que Aristóteles estava pensando. Ainda que eu acho que a gente pode defender a ideia dele desse jeito também. Eu acho que Aristóteles poderia concordar. Mas para além do que Aristóteles pensou, deixou de pensar, eu acho que ele está explicando o fenômeno da catarsis. Porque é aquilo que a gente viu nas aulas de tragédia. De fato, quando a gente assiste uma tragédia grega, quando a gente vê um filme dramático, daqueles com um final infeliz, sabe, bem triste, e aí a gente chora horrores e tal, no final, se o filme é bom, se a peça foi bem encenada, a gente sai feliz. A gente viu uma coisa tristíssima, uma grande tragédia, uma grande desgraça, e sai feliz do que a gente viu. Por quê? Isso aí é um mistério, e a gente tem que ser explicado. Por que a gente sai meio sentindo que passou por uma purgação mesmo, Isso que é a palavra catarsis em Aristóteles está tentando expressar. E aí, mais importante do que entender o que Aristóteles queria dizer por catarsis, é entender o que é esse processo que acontece em nós. Tal como é interessante entender o que é o cômico. Por que a gente ri? Por que isso é bom? E o que o Olson fala sobre a catarsis, não sei se vocês se lembram, ele fala o seguinte: quando a gente está vendo uma tragédia grega, ou um filme dramático, a experiência é a mesma, está tendo todas aquelas desgraças que a gente está percebendo, a gente está vendo, as pessoas estão sentindo aquilo, elas estão meio perdidas com aquilo, Quando a desgraça vem, a gente não consegue entender meio por que está acontecendo. É uma irrupção do caos na nossa vida, Então, essa ideia da ordem do caos, eu vou chegar aqui. Só que, quando a gente está vendo a peça, ou vendo o filme, aquilo que a gente já tinha conversado muito também. Uma narrativa, ela está tentando explicar a lógica de uma sequência de ações. Uma narrativa não vai contar tudo o que aconteceu. Por exemplo, com Édipo, quando ele percebeu que ele tinha matado o pai e dormido com a mãe. Uma narrativa vai contar os acontecimentos que foram importantes para a gente entender a lógica daquela situação dramática toda. Não vai falar a hora que ele foi no banheiro.
Isso não é importante para entender isso. Mas vai falar a hora que Tiresias foi lá conversar com ele. Ou seja, a narrativa ela já é uma primeira seleção daquilo que importa para a gente entender uma situação. Aquilo que é essencial numa situação. E não o que é acidental, porque tem tanta coisa acontecendo. Se a gente for parar para pensar na nossa vida, né? É difícil entender a nossa vida. Por quê? Nossa vida é um conjunto de vários acontecimentos. Muitos deles não têm muita importância. E aí saber assim, o que é importante e o que é importante para certa coisa que eu estou querendo entender. Né? A gente tem que fazer uma seleção. Então, quando a gente está vendo uma tragédia ou vendo um filme, a gente percebe aquela desgraça, só que a gente está percebendo a lógica daquela desgraça. Por que que os acontecimentos foram seguindo aquele caminho? Ou seja, aquele caos que está presente na vida do personagem que está sofrendo, ele não é o puro caos mais. No meio do caos, a gente reconheceu alguma ordem. A gente captou alguma inteligibilidade. Né? Por exemplo, a coisa mais absurda que pode acontecer com alguém, né? É um dia descobrir inteligibilidade. Que matou o pai e se casou com a mãe. Não tem nada mais irrupção do caos do que isso. Só que a gente vendo a peça, tal como Sófocles conta, a gente vai entendendo por que isso aconteceu. Como que essa situação veio a ser. Então, diante daquele absurdo, diante daquela experiência do caos, que se transforma em dor e sofrimento, a gente tem uma intelecção. E a gente capta a inteligibilidade daquilo. Isso aí não resolve problema nenhum. Mas, de algum modo, isso é a inteligência humana trabalhando na experiência dos sentidos. E mostrando a ordem que está por trás do absurdo. Pode não ser uma ordem boa, mas é uma ordem que a gente entendeu. E para o ser humano, entender é de algum modo ampliar o espaço mental. Aquilo que estava oprimindo, de repente ficou mais amplo. Continua sendo doloroso, continua sendo trágico. Mas quando a gente entende, por incrível que pareça, a gente encontra algum consolo na nossa própria vida e em situações hipotéticas, ficcionais também. Então não é assim? Acontece uma grande desgraça. Né? Sei lá, alguém vai e morre. A primeira coisa que a gente quer saber é por que aquilo aconteceu, o que aconteceu. E a gente fica muito sem paz quando a gente não entende o que aconteceu. O fato de a gente entender o que aconteceu ou não entender, não muda nada na situação. Mas de algum modo a gente encontra algum consolo. Por quê? Porque a gente está usando nossa inteligência. Aquilo lá não é o puro caos. A gente capta uma inteligibilidade. E isso até ficcionalmente funciona. A catarsis é isso, para o Olson. E eu concordo que faz sentido pensar que é isso de um modo geral. A gente tem aquela experiência da dor, aquela experiência do caos, e aquilo é transfigurado pela luz da inteligência que capta o sentido daquilo, a inteligibilidade daquilo. O que é o cômico nessa perspectiva do Olson? Vocês vão ver como é que é complementar. O cômico é o contrário. Você tem uma ordem, que é a ordem da situação séria. Tem uma situação séria qualquer. Ela tem uma ordem. Para ela ser importante, ela tem uma ordem. A gente tem uma tensão interior diante daquela situação, porque a gente precisa fazer algo com relação àquilo. Nem que seja pegar um ônibus, tem que subir no ônibus, pagar o motorista e tal. Né? Então tem essa tensão e ela tem a ver com a captação de uma ordem. Quando tem o sentimento do cômico, o que acontece? A gente percebe que aquela ordem ela é falsa. Ou pelo menos aquela ordem, ela pode até existir, mas ela está misturada a um grau de absurdo que faz com que aquela situação séria não possa mais ser levada a sério. Então a gente teve uma intelecção também, mas a gente teve uma intelecção que é o que o Lonergan chama de insight reverso. Esse aqui é um conceito dele bem interessante. É a hora que a gente entende que não há nada para entender. É quando a gente capta não o sentido, a inteligibilidade de uma situação, mas a gente capta que naquela situação o que tem é o caos, é o absurdo. Que não tem nada para ser entendido ali. E em algumas situações que parecem sérias, que parecem que tem uma ordem, quando a gente capta que não tem essa ordem, que tem é o absurdo, que não tem nada para ser entendido, a gente relaxa e ri. Então a catarsis, se a gente pensar na perspectiva do Lonergan, juntando o Aristóteles, o Olson e o Bernard Lonergan, a catarsis é a percepção
é a intelecção de uma ordem que se esconde no caos. A catástasis, o sentimento do cômico, é a intelecção reversa, o insight reverso, né, do absurdo, do caos, que estava por trás de uma ordem. Um você capta a ordem por trás do caos, o outro você capta o caos por trás da ordem. Quando você capta a ordem por trás do caos, aquilo dá uma sensação de elevação, a gente sai elevado de uma tragédia. O mundo tem uma lógica. Quando a gente capta o absurdo por trás de uma pretensa ordem, a gente relaxa, fala, isso aqui não é digno de ser levado a sério, eu posso relaxar. Agora, o que é o interessante disso aqui? A gente está falando de situações concretas, de encenações, de peças, de filmes e tal. Situações do dia a dia. Mas a gente pode generalizar isso para a realidade tal como experimentada pelo ser humano. Se a gente pensar nesse esquema do Hesíodo que a gente está repetindo aqui no curso inteiro, de ordem e caos. O que é o real, da perspectiva do humano? Mistura de ordem e caos. Né? A gente viu isso. Isso aqui é uma descrição acurada da realidade, tal como seres humanos a experimentam. Sempre vai ter caos, sempre vai ter ordem. Isso significa que a gente sempre pode descobrir a ordem que está por trás do caos e ter a experiência da catarse. E a gente sempre pode descobrir o absurdo que está por trás da ordem e ter a experiência da catástrofe. Essas duas posturas diante do ser como um todo são posturas filosóficas. Quem que é o filósofo? O filósofo é aquele que sai da experiência e da consciência diante das meras situações concretas, particulares, ou que ele está experimentando, ou que ele está ouvindo uma história, e tenta pensar elas à luz da totalidade do ser, da totalidade do real. Ele está tentando pensar o todo também. E a gente pode pensar o todo desses dois jeitos. Por meio da catarse, por meio da catástase. E aí é interessante porque na antiguidade tem dois textos diferentes, mas complementares. Que é o Demócrito que chora e o Heráclito que ri. Já ouviram falar desses textos? Tem dois textos. Tem um que é o Demócrito, esse filósofo pré-socrático, né? Vocês conhecem. E ele chora diante de todo o sofrimento, de toda dor, de toda falta de propósito, do caos que assola a condição humana. Ele está tendo uma visão do todo, ele está vendo como que o caos faz parte desse todo. Ele está vendo como que a ordem humana é frágil e ele chora. Ele vê o peso do mundo. Enquanto filósofo, ele reconhece o peso do mundo e ele chora por isso. O Heráclito é o contrário, o Heráclito que ri. Ele vê como que as situações humanas são todas absurdas. Como que todas as coisas que as pessoas levam tão a sério, principalmente as coisas que as pessoas mais levam a sério, dinheiro, poder, fama, isso tudo aí tem um nível de absurdo tão grande que não merece ser levado a sério e, portanto, ele ri. E aí que é o legal. Qual das duas posturas é a postura certa? Oi? A junção da outra. Justamente, nenhuma. O sábio é saber ver a realidade das duas formas. As duas formas são formas sábias de enxergar a totalidade do mundo, elas são formas verdadeiras. Só que a gente só encontra a real dimensão delas quando a gente junta elas. Quando a gente consegue rir das coisas e sentir o peso das coisas ao mesmo tempo. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente sempre é ensinado para escolher um único caminho para tudo, né? E aí nessa discussão sobre os limites do cômico, é interessante, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é o seguinte. Muita gente, vocês devem conhecer gente assim, e a gente às vezes até percebe que a gente virou essa pessoa. Que vendo todo o absurdo que existe no mundo, todo o sofrimento que existe no mundo, todos os problemas que existem no mundo, a gente vira uma pessoa meio amarga, a gente para de achar graça nas coisas, porque tudo é muito importante. E tudo traz muito sofrimento. Né? A gente fica muito sério. E tem um lado sábio, a gente está, né, não fugindo dos problemas, está tentando enfrentar as questões. Tem um lado de sabedoria disso. Mas não é bom. Né? Nem a gente acha, nem ninguém que convive com a gente acha bom. Quando a gente fica muito sério, levando tudo a sério. Né?
Por outro lado, tem gente que é o contrário, que ri de tudo. Aí tem uma coisa super importante, as pessoas estão sofrendo, mas a pessoa insiste em rir. Né? Tem um lado sábio nisso também. Porque, de fato, se a gente for levar... Esse mundo passa, esse mundo não é tão digno de ser levado a sério assim mesmo, de fato. Mas, no entanto, tem o peso do mundo, tem o sofrimento do mundo também. Então tem que ser levado a sério também. Então, as duas posturas, quando elas são tomadas sozinhas, ao extremo, elas, né, não são adequadas. Elas não são a melhor coisa que a gente poderia fazer. Mas quando a gente combina, é sábio. E mais interessante ainda, a gente saber ver as várias situações, no que elas têm de sério, no que elas têm de absurdo, é uma coisa muito interessante. Mas que a gente, né, às vezes assim, por respeito, não vai rir, a gente vai focar mais nos aspectos sérios e nos contextos, outros contextos no aspecto mais cômico. Mas a gente saber que tudo tem esses dois lados, na condição humana, é uma flexibilidade mental e é um grande recurso nesse caminho para a frônese. Né? E é isso justamente o que a gente vê no teatro grego, no teatro ateniense do século V. Então, como eu falei, a gente tem, primeiro, essa instauração desse concurso de tragédias. São 3 dias nas festas das Dionisíacas. Cada dia é o dia de um tragediógrafo que vai escrever 3 peças, 3 tragédias e um drama satírico. Nessas tragédias, a finalidade, como dizia Aristóteles, é a catarse. A gente se colocar diante de personagens em geral tirados dos mitos que vão experimentar o poder do caos na existência humana, da irrupção do caos na existência humana. É a visão trágica do mundo, como dizia o Nietzsche. Eu estou chamando de cosmovisão do caos, né? A cosmovisão do sacrifício. Então a gente experimenta isso, mas a gente entende por que aquela situação aconteceu daquela forma. A gente experimenta o caos e tem a intelecção da ordem. E por isso que a tragédia é esse gênero que eleva a alma. Porque a gente transfigura com a inteligência a dor que é experimentada pelos sentidos. Só que aí, depois de um tempo, no século V, a tragédia surgiu no século VI. No século V, os gregos colocam um 4º dia, os atenienses. Um dia de comédia. E aí vão ser 3 comédias, cada uma escrita por um comediógrafo diferente. Né? E aí, nessas 3 comédias, tem o concurso também. E essa é justamente essa outra postura. Vão mostrar situações que parecem ser sérias, e a comédia grega vai falar da democracia, da filosofia, das novas ideias da educação, dos tribunais, da relação entre os sexos, ou seja, as coisas importantes. Mas vai mostrar o absurdo que existe nessas situações. De um jeito ficcional, mas para as pessoas perceberem o absurdo que existe nessas situações na vida deles, na Atenas do século V. Então, como eu falei, as dionisíacas são esse grande espaço que a sociedade criou para educar os seus cidadãos na frônese, na sabedoria prática. Que a cidade criou para fazer as pessoas considerarem as várias situações nas diversas perspectivas. A gente viu como que nas tragédias, a gente pode ver como que não tem um lado certo, né? Pode ver as coisas de um lado, ver de outro, tudo é muito confuso e ambíguo. Mas também, a hora que tem a complementariedade entre tragédia e comédia, a cidade, nessa festa, está ensinando as pessoas a enxergarem a realidade, a totalidade do real, tal como o ser humano experimenta, numa perspectiva trágica, numa perspectiva cômica. As coisas são maximamente sérias. Existe uma ordem por trás do caos. E as coisas são maximamente cômicas. Existe sempre um caos por trás da ordem. E a sabedoria está em saber transitar de um para o outro, em saber ser leve, mesmo nas situações mais pesadas, porque senão a vida não é suportável muitas vezes. Mas saber ser sério também, agir de um modo sério e captar a ordem e a seriedade das coisas, mesmo quando parece que é absurdo. Tem uma definição de sabedoria que eu acho fantástica, que é você segurar 2 verdades opostas, uma em cada mão, e estar em paz com isso. Eu acho excelente, excelente definição. É justamente isso. É isso que nas dionisíacas os atenienses faziam, né? Tragédia e comédia. Só que a gente pode, para além dessa metafísica do riso,
E essa metafísica do riso, ela vem disso, de que a realidade, tal como experimentada pelo ser humano, ela é composta, né, de causa e ordem. A gente pode ir para além e pensar uma teologia do riso, a partir de dois exemplos que a gente vai encarar como símbolos. Esses dois exemplos não se reduzem ao que eu vou falar, mas são dois grandes símbolos, que é o Jesus que chora e o Buda que ri. Vocês já viram aquela estátua de Buda que está rindo? Por que ele está rindo? O que simboliza? O que significa isso? Buda é um ser humano que alcançou a iluminação. O que é iluminação? Nirvana. É você ter acesso a um nível superior da realidade, que é o não manifestado. E quando você tem acesso a esse nível superior da realidade, você percebe que essa realidade que a gente experimenta, ela é ilusória. Você percebe a ilusão maia, né? Desse mundo. Não é que é ilusório, que na verdade ele não existe. É que da perspectiva dessa realidade superior, é ilusório. Entende? Então o que acontece aqui, nessa experiência de Buda? Um processo de ascensão. Ele estava experimentando a realidade num nível inferior e ele experimenta num nível superior, que relativiza o estatuto ontológico do nível inferior. Ele vai ser experimentado como ilusão, como maia. O que é ser experimentado como ilusão? Na verdade, não é tão sério assim. Na verdade, é meio absurdo. Da perspectiva do superior, esse nível inferior é absurdo. Até porque nós, seres humanos, estamos vivendo, né, igual bichinhos, morrendo de medo de morrer, de ser prejudicado e tal, e aí Buda descobre que tem uma realidade superior, na qual essas coisas não importam, no qual nem existe um eu para se preocupar. Né? O eu também é uma ilusão desse nível inferior. Então tem a catástasis máxima nesse momento. Tal como a hora que a gente, né, ouve uma piada, parece que uma coisa é séria, a gente percebe que é absurda e a gente ri porque a gente relaxou. O Buda fez isso, mas com o mundo inteiro, com o ser como um todo. O ser criado, o ser que a gente experimenta, o ser tal como a gente experimenta na nossa experiência humana, né? Ou seja, ele viu que essa realidade como um todo era absurda. E aí ele teve a máxima distensão e o máximo riso, o riso metafísico de Buda, que é o sinal desse processo de ascensão, que aparece como uma grande distensão que se manifesta fisicamente como riso. Ou seja, a gente pode ter essa experiência no mundo como um todo. O mundo como um todo, ele é um absurdo que a gente não precisa levar ele a sério de modo algum, a partir dessa experiência espiritual do nível superior. E esse é um modo de encarar as coisas. Só que o Cristo que chora é justamente o oposto complementar. Aí eu não estou falando de religiões em específico, eu estou falando simbolicamente isso aqui, né? Pensando em experiências humanas. Porque quem que é Cristo na teologia cristã? Ele é o Logos divino. O que é o Logos divino? É o princípio da ordem de todas as coisas. Ele é o Logos divino que se encarnou como um ser humano. Esse processo que eu acabei de falar, o Logos se encarna, Deus se encarna como ser humano. Ele é uma descida. Está tendo a experiência de um nível superior de realidade, e esse nível, esse ser absoluto, que tem essa experiência dele mesmo, enquanto absoluto, ele vai se encarnar como um ser contingente. Vai começar a experimentar, literalmente na própria carne, como que é a realidade inferior. Os padres gregos, eles tinham uma palavra para falar disso, meu pincel acabou aqui, que é kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Eles falam que o Logos divino se esvaziou de si mesmo quando assumiu a carne humana. Esse processo de catábase, de descida, igual o do Buda que ri, é um processo de anábase. Então eles são complementares. Estou tomando simbolicamente, igual eu falei, não estou pensando nem comparando religião, estou comparando essas duas situações enquanto símbolos, né? O ser humano que se diviniza ao ter experiência de uma realidade superior, e isso aparece como uma catástasis e como riso, e Deus que se humaniza, né, e desce para uma realidade inferior, e isso aparece como uma kenosis, como uma catábase, que é uma kenosis, e aparece como, em algumas situações, como, inclusive, o choro. Não é que Cristo fica chorando no Novo Testamento inteiro, ele basicamente não chora, né? Mas isso é interessante.
uma coisa que às vezes o pessoal critica ou tenta explicar é porque parece Jesus no Novo Testamento, fazendo um monte de coisa, inclusive numa festa, tomando vinho. Mas não aparece hora nenhuma falando que ele riu. Né? Aí o pessoal fala que o cristianismo é uma religião séria e tal. E não é isso, né? Tem vários santos que foram conhecidos pelo seu bom humor. São Filipe Nério, o Padre Pio mesmo, era muito bem-humorado. Mas, simbolicamente, a gente entende. Rir é reconhecer o absurdo de uma situação humana e reconhecer que ela não está sendo levada a sério. Se Cristo é Deus que se fez carne e desceu, ele está fazendo justamente o movimento contrário. Ele que não precisava levar nada disso a sério, ele está levando maximamente a sério, a ponto de experimentar as situações humanas. Né? Então, ele não vai passar pelo processo de perceber que isso não deveria ser levado a sério. Isso aí ele já sabia. Só que ele quis fazer o movimento contrário, de levar a experiência humana como um todo a sério. Isso que significa a encarnação. E mais do que isso, tem um momento que ele chora, né? Que é o momento no Getsemane, quando ele está para ser crucificado. E o que a tradição teológica cristã fala desse momento, o modo como eles leem, e ele sua sangue, né? Fala, Pai, afasta de mim esse cálice. É que nesse momento ele experimentou toda a dor, todo o pecado de todos os seres humanos. Ou seja, nesse momento ele experimentou o peso inteiro do mundo. Né? E isso é justamente o movimento contrário do mundo. Ou seja, um experimentou o absurdo da realidade e, portanto, ri. E aí acende. O outro, que era Deus, ele experimenta todo o peso do mundo. A cruz simboliza todo o peso do mundo. E no Getsemane ele está experimentando todo esse peso do mundo. E, portanto, ele chora. Tal como o Demócrito, o Heráclito, mas num nível ainda mais profundo. Interessante, né?